Olá, muito boa tarde, Manaus, e que satisfação estar com vocês nesse dia 27, terça-feira, e mais um bate-papo super legal que eu vou levar para vocês hoje na nossa live especial do programa Virando Jogo. E olha que chegamos ao episódio 67 e com um tema super especial, como se tornar referência em seu segmento de negócios. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com um casal que eles são proprietários de uma empresa super especial que nós conhecemos, temos vivência, já estivemos juntos em vários momentos e que para a gente é um grande prazer recebê-los aqui, que é uma história de vida, uma história de superação, que daqui a pouco eu revelo para vocês quem é, tá? Para que a gente comece a esquentar essa live, mas tenha certeza que vai ser uma história muito bacana, muito emocionante e com muitos detalhes de um crescimento sustentável, voltado para as pessoas, voltado para o conhecimento e uma trajetória que começou lá atrás, bem pequenininho e que hoje se tornou uma grande empresa referência em seu segmento de atuação. Só para te dar um spoiler, é uma empresa do segmento de confecção. O que eles confeccionam? Eu vou contar daqui a pouco para você. Eu quero aproveitar para agradecer ao nosso patrocinador oficial, a Toia Bebidas, com a melhor água do Amazonas, ou melhor, a melhor água da região norte. E essa água efetivamente mata a sede. E se você está com sede nesse calor que nós estamos aqui, perto dos 40 graus, é hora de se refrescar, é hora de se hidratar com a melhor água do Amazonas, que é a Água Toia. E também de falar aqui do nosso patrocinador especial, Edebrindes, mandar um abraço para o meu amigo Oséias, que está conosco aqui, acreditando nesse trabalho. Daqui a pouco a gente vai saudar os nossos convidados, a gente vai presentear com 2 copos super legais, que faz parte da coleção de brindes da Edebrindes. E sem dizer que nós estamos aqui na maior plataforma de notícias, que é o Amazonas Atual, que efetivamente há mais de 10 anos leva informação de qualidade, que está aí sobre a batuta do jornalista Valmir Lima, meu amigo que realmente faz a diferença no segmento de comunicação e de notícias. Vamos logo ao nosso tema, e hoje a gente vai falar como se tornar referência em seu segmento de negócio. Imagine vocês que a inovação é a capacidade de uma organização de adotar ou implementar novas ideias, processos ou produtos com sucesso. Da mesma forma, implementar o seu serviço. Também considera a capacidade de realizar os sistemas e processos de acordo com as mudanças no ambiente competitivo. E olha que nós estamos diante de um ambiente extremamente competitivo. Em 2021, mais de 70% das empresas, indústrias com 100 ou mais pessoas, elas investiram nada mais, nada menos do que R$ 1 trilhão para o processo de inovação. Isso dá uma taxa de inovação de 70,5%. A taxa de inovação é maior nas empresas de grande porte, chegando a 76,7% das empresas com mais de 500 pessoas ocupadas. O setor químico lidera com taxa de inovação de 87%, seguido por equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos, com 86,5%, e por veículos automóveis, 84,7%. Contudo, o segmento de confecção e vestuário ele vem inovando de forma graduativa para melhorar o seu parque fabril. Em 2023, o Brasil subiu 5 posições no Índice Global de Inovação, IGI, e ocupa a 49º lugar entre 132 países, voltando a figurar entre os 50 mais. O país ultrapassou o Chile e lidera também entre os países da América Latina. No entanto, ainda existem obstáculos que limitam a capacidade inovativa das empresas brasileiras, especialmente financeiros e de mão de obra. Torna-se necessário facilitar a entrada de novas empresas, abrir o capital, fontes de financiamento e, sobretudo, qualificação do setor produtivo. Hoje, temos a satisfação de receber os fundadores da Reibol Camisaria, uma indústria do ramo de fardamento empresarial e que também produz camisas personalizadas. Fundada em 11 de julho de 2010, começou em uma sala de 25 metros quadrados, com uma gráfica rápida. Conforme a solicitação dos seus clientes, um olhar sempre voltado para os clientes, passou a entender e estendeu o seu portfólio de produtos. E hoje atende todos os setores das empresas, com vários modelos e modalidades de uniformes. Sejam muito bem-vindos, seu Francisco, dona Adriana, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Vamos relaxar, bater esse papo aqui, a gente fica assim meio ansioso no começo, mas o objetivo é a gente levar essa história super bacana que vocês têm para o nosso público. E eu tenho certeza que vocês que estão do outro lado vão adorar essa live. E falando em seu Francisco e dona Adriana Rebouças, vou falar um pouquinho dos nossos convidados. Seu Francisco é diretor da Reibol Camisaria, formado em licenciatura biológica, mas decidiu seguir os caminhos dos seus pais no comércio e optou por empreender.
buscou o Sebrae e fez diversos cursos para se aperfeiçoar, como um MBA em Gestão Empresarial e Liderança. Além disso, atualmente está cursando MBA em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas. A senhora Adriana Rebouças é diretora da Reibo Camisaria, empresária no setor de indústria de fardamentos, com 26 anos de experiência em comércio e atendimento ao público. Especializada em análise de perfil comportamental, coach e master coach pela Febracis, habilidade em liderar equipes, desenvolver estratégia de vendas e proporcionar atendimento personalizado. Possui cursos na área de comércio, como Empretec, Mulher Empreendedora, Nova Economia e Escrita Fiscal. Eu tenho o prazer, a partir de agora, de virar a nossa ampulheta do tempo e conversar com Adriana Rebouças e Francisco Rebouças. Meus amigos, vamos lá. Conta pra gente como que começou essa história de sucesso, para que a gente possa falar um pouquinho assim, essa trajetória lá desde o início, como que se deu o início dessa história vencedora da Reibo, seu Francisco? Em 2010 eu vim em Manaus a um aniversário de um amigo e ele estava morando aqui, eu morava em Santarém e eu cheguei em Manaus e fui dar uma volta na cidade, vim em Manaus para conhecer. Para conhecer Manaus. Já conhecia, já andava aqui. E tinha um sonho de morar em Manaus, porque eu via Manaus como um lugar assim, de muita oportunidade, um lugar muito bom para desenvolver o negócio. E nessa vinda para esse aniversário, eu fiquei em Manaus e depois de 3 meses a gente estava abrindo uma empresa e onde nasceu a Reibo, dia 11 de julho de 2010. Seu Francisco, quais são os primeiros nesse movimento? Daqui a pouco eu já vou passar aqui para a dona Adriana. Mas desses primeiros passos, o que lhe movia? Qual que era o seu combustível para acreditar no negócio que o senhor estava iniciando, recém-chegado na cidade e começar a empreender? Quando eu andava nas ruas de Manaus, eu observava a quantidade de pessoas e a quantidade de comércio, a quantidade de negócios. E até hoje mesmo, quando eu ando na rua, eu falo para minha esposa, olha, cada pessoa que está dentro de um carro desse aí pode ser nosso cliente. Então, eu sempre vejo oportunidade no dia a dia em pessoas. Aonde eu passo, que eu vejo um comércio, vejo um caminhão, alguém entregando alguma coisa, eu vejo oportunidade de negócio. Então, Manaus é um lugar onde, para onde você olha, para o lado direito, esquerdo, para frente ou para trás, tem oportunidade de negócio. Legal. Dona Adriana, eu me recordo que quando nós conhecemos a Reibo há alguns anos atrás, a senhora tinha um papel que era um papel assim, muito voltado ali para o controle, né, muito voltado para a operação de loja e, sobretudo, para cuidar do patrimônio, cuidar dos recursos da empresa. Com o passar dos anos, a senhora foi entendendo melhor o negócio e hoje, qual que é o seu papel dentro da gestão da Reibo? Principalmente cuidar de pessoas, né, fortalecer o nosso elo também com o nosso cliente, através do conhecimento, da inovação, para fortalecer essa nossa liderança no mercado. Esse cuidar de pessoas, qual que é o viés assim, que a senhora acredita ser mais importante? Ajudar as pessoas a se desenvolver, a que elas reconheçam o potencial que muitas vezes um próprio colaborador não enxerga nele. Às vezes eu escuto o colaborador, poxa, se ela enxerga um potencial em mim que nem eu mesmo vejo. Então a gente conversa, a partir dessa linha do coach que eu fui buscar a formação, conversar individualmente com cada colaborador, incentivar ele a estudar, desenvolver. E nós proporcionamos muitas vezes treinamentos dentro da própria empresa para estar estimulando esses colaboradores a se qualificar e desenvolver, né? E, por exemplo, né, são 14 anos, né, vocês completaram 14 anos agora, eu quero aproveitar para agradecer a oportunidade que estivemos juntos lá num evento super legal. E aí, gente, olha só que interessante. Geralmente as empresas fazem assim grandes festas, né? Bandas, enfim, cada empresa tem uma cultura e não tem o que é certo ou o que é errado. Mas eu achei super interessante a forma que a Reibo escolheu para completar 14 anos, para celebrar 14 anos, que foi assistindo um filme que estava aí, tinha acabado de ser lançado, que é o Divertidamente 2. E eles proporcionaram isso não só para os seus colaboradores, mas para os familiares dos seus colaboradores e para os seus clientes, parceiros e fornecedores. E nós tivemos a satisfação de estar lá. Da onde surgiu essa ideia e qual que é o reflexo que vocês estão percebendo num evento tão bacana, tão legal, que a gente via as pessoas... Parecia que tinha gente ali que nunca tinha ido no cinema. Verdade.
Tem pessoas que nunca tiveram a possibilidade de levar o filho no cinema, né? Então, como a gente fala muito a respeito de desenvolvimento de pessoas, fala das emoções que fazem a diferença no local de trabalho, a questão do relacionamento, e a gente escolheu esse filme que estava bem em alta, né? Tinha acabado de ser lançado, né? Acabado de ser lançado, então quando eu fiquei sabendo, eu digo, a gente vai assistir esse filme que é para já ajuda aqui no contexto também empresarial, para que as pessoas consigam entender às vezes o que se passa, uma alegria, uma raiva que sente, que dá para transformar o sentimento. O filme foi uma palestra. É muito legal aquele filme, é muito bacana. Muito bom. O que eu acho muito interessante, né, que a gente vive entre emoções, né? Picos altos, picos baixos de emoções, alegria, raiva, tristeza, qualquer coisa. Tanto em casa quanto no trabalho, as emoções são afloradas. Então, quando a gente leva para ali o pessoal para um ambiente de cinema, onde está todo mundo descontraído, a gente consegue perceber que pode existir uma reflexão, tanto para a pessoa se perceber em casa ou na empresa. Porque, querendo ou não, empresas ela tem um movimento de gente. Perfeito. De pessoa para pessoa. E finaliza no cliente, que também é uma pessoa. Então, como é que a gente pode se comportar como pessoa perante as outras pessoas? Então, quando nós escolhemos essa questão do filme, para mim foi assim interessante, porque eu tive a oportunidade de ver os familiares. Para me ver o filho de um colaborador no cinema, junto com a empresa, a gente gera ali uma interação familiar. Não só da empresa, porque tudo se movimenta com gente. Então, se eu consigo movimentar a própria família do meu colaborador, para mim isso é fantástico. Isso com certeza vai trazer uma memória afetiva, né, para sempre, né, que eles estiveram lá com o filho e o filho vai retratar isso. Olha, eu fui no cinema quando a Rebo fez 14 anos. Eu acho que foi uma sacada muito legal, muito interessante. E, inclusive, Marcelo, assim, na questão de gratidão da empresa, porque a gente chegou aos 14 anos, nós não conseguiríamos sozinhos, né? Foi uma forma de agradecer aos nossos colaboradores, os seus familiares, e escolhemos ali também alguns fornecedores. A gente teve a felicidade de ter você lá conosco, e também alguns clientes a gente escolheu, né? Então, foi muito legal, foi um momento muito bacana, muito interessante aquela interação. E eu confesso que foi a primeira vez que eu vi uma empresa comemorar daquele jeito, e eu fiquei assim, muito feliz de ver uma maneira diferente de fazer as coisas e um olhar diferente. E aí, dona Adriana e seu Francisco, como a gente conhece um pouco assim do ambiente da Rebo, a gente sabe que vocês são muito preocupados com as pessoas, né? Desde sempre, não só no que diz respeito à remuneração, né? Pagar sempre em dia, pagar todos os direitos, mas também estender isso aí com um leque de benefícios da própria empresa, né? Como, por exemplo, as pessoas terem lá o refeitório, né, de maneira organizada. E um detalhe importante, que os proprietários almoçam no mesmo refeitório que os colaboradores, né? Não tem distinção nenhuma. E a ampliação das instalações, né? Sempre preocupado em melhorar as instalações. Da onde vem isso para que vocês tenham esse olhar tão aguçado para o ser humano e, consequentemente, para os seus colaboradores? Acredito que muita decisão que a gente toma vem a partir da nossa própria percepção, né, de querer ser bem atendido, de querer ser bem tratado. Não só pensar no cliente, mas pensar nas pessoas que estão com a gente ali no dia a dia. Isso faz muita diferença para que eles se sintam bem, para fazer também, nos ajudar a fazer um bom produto, né? A gente sempre pensou também no nosso colaborador. E a gente vê que as pessoas lá tem muita gente lá que tem anos de empresa, né? Estão junto com vocês faz tempo. E aí, seu Francisco, mudando um pouquinho, avaliando a sua trajetória, esses anos todos, né? Começou lá eu me recordo quando eu conheci a Rebo, tinha 25 colaboradores, hoje já passou de 50. 61. Né? 61, já está com 61. Ao longo desse tempo, né, e ampliação, e cresce, né? Cresce lateralmente, cresce novos andares, né? Vai conquistando ali, a Rebo parece um or, né? Ela vai conquistando território e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Avaliando tudo isso na sua trajetória, quais foram as decisões mais difíceis para o senhor tomar ao longo desse tempo? Na verdade, eu não vejo decisões assim tão difíceis para ser tomada, entendeu? Porque nas dificuldades a gente enxerga muitas oportunidades. E uma das coisas que eu aprendi foi a compartilhar as minhas decisões. Eu não tomo decisão sozinho.
Então, quando eu aprendi que eu precisava tomar decisões com pessoas, pedir conselho, então as minhas decisões se tornaram mais fáceis. Porque lá atrás, quando eu usava um pouco da arrogância, que eu queria tomar decisão só, eu acertei muito e eu errei muito. Então, quando eu aprendi que se eu compartilhasse alguma ideia minha com alguém de confiança, as minhas decisões seriam mais certas, mais assertivas e mais fáceis. Então, eu diria hoje que a pior decisão que eu tive de tomar, e foi a melhor, foi que eu tinha um negócio, junto com a Adriana, que nós tínhamos uma empresa por nome Malu Folhados, e na época eu fecho, a Adriana veio trabalhar comigo, ou continuo lá, porque são duas empresas, são dois negócios, são dois resultados, o que eu faço? Essa foi a pior decisão que eu tive ao longo da minha trajetória empresarial. Aí eu fiquei, digo, e agora? O que eu faço? Digo, não, Adriana comigo em um único negócio, vamos concentrar energia nesse único negócio, Bacana. a gente vai pensar junto, a gente vai desenvolver junto. Então, a decisão mais difícil que eu tive foi fechar a Malu Folhados, porque a Adriana era uma pessoa que gostava de trabalhar com bijuterias e maquiagem. Só tem que eu percebia na minha esposa o brilho, o talento, e eu precisava desse talento do meu lado. Bacana. Porque eu numa empresa, ela na outra, eu perdi a força. Tá dividindo esforço, né? Dividindo esforço. Então, essa foi a decisão mais difícil e foi a melhor decisão que eu tomei. Parabéns. E é muito legal porque a gente percebe que na Reibo, assim, entre aspas, né, os papéis são meio que divididos, né? Sim. Seu Francisco cuida mais da parte operacional e a dona Adriana cuida mais da parte de marketing, comercial, estratégia. E esse casamento dá muito certo, né? O Sim. cliente interage muito, a gente tem um reflexo muito bacana. Por exemplo, se nós estávamos num cliente, chegou um material de vocês, ele falou, a gente fez na Reibo, né? E a gente nem sabia. Eles nem consultaram, a gente nem sabia. Mas é muito legal que as pessoas falam e falam bem, né? Então, isso acho que é essa junção de talentos. E aí, deixa eu perguntar para vocês, como incrementar diferenciais competitivos diante de tantos concorrentes no segmento? Que hoje é engraçado, né? Acho que de momento em momento a gente começa a identificar em cada segmento concorrentes, né? E o segmento hoje de uniforme personalizado, né, de camisaria, ele está muito competitivo, né? Tem muita gente, a gente passa no lugar e fala, ali, uniforme, você vê uniforme, você vai passando pelos bairros de Manaus, pode ir no sertão, mas você acaba vendo. Assim. Então, como implementar um diferencial competitivo diante dos seus concorrentes? A primeira coisa que eu vejo é a seriedade, o respeito com o cliente. E muitas pessoas não valorizam pessoas. Então, o primeiro diferencial que eu preciso fazer é investir na nossa equipe, no nosso time. Cuidar bem, orientar bem, treinar, capacitar, para que o nosso time esteja apto para fazer o melhor pelo cliente lá fora. Eu sei que empresas ela é constituída por pessoas, tem acertos, tem erros, tem desafios, mas a questão do respeito, eu errei, eu vou fazer o melhor para o meu cliente, eu vou me retratar, eu vou corrigir. Então, essa questão do respeito em si. Se eu tenho respeito com o meu time para que ele possa entregar o melhor, se eu tenho respeito com o cliente, esse é um dos principais diferenciais. Claro que a qualidade de um produto, ela fala muito sério, muito. Mas um produto ele é feito por pessoas e para pessoas. Perfeito. Então, se eu tiver a percepção que eu preciso cuidar de quem faz o produto e também preciso cuidar de quem vai receber o produto, isso aí é um diferencial. Você está agindo nas duas pontas, né? Nas duas pontas. Esse diferencial aí, não tem perigo de não ter sucesso. Vai ter sucesso qualquer empresa que se preocupar com quem faz o produto e com quem vai receber o produto e analisar com que tipo de matéria-prima você está fazendo aquele produto, é 100% de certeza que vai dar certo. E aí a gente acaba com isso, né, seu Francisco e dona Adriana, desmistificando o que alguns empreendedores ainda acreditam ser tão importante, que é a questão só do preço, né? Então acaba que quando a gente cuida das pessoas, cuida do cliente, tem um processo produtivo cada vez mais escalável, a gente consegue otimizar os recursos e ter essa fluidez nas duas pontas, o preço ele não vai ser o seu diferencial. Porque preço, eu vou voltar, eu sempre falo isso, preço fecha a porta. Já falei algumas vezes, já comentei isso com vocês, preço fecha a porta. E quando a gente deixa o preço de lado e começa a olhar para as pessoas internamente, para os clientes, com qualidade, com afinco, acaba que está resultado e é muito legal. Gente, eu estou conversando aqui com Francisco Rebouças e Adriana Rebouças, a gente está falando aqui como se tornar uma empresa com diferenciais competitivos, se tornar uma empresa referência no seu segmento, e eu estou falando da Reibo Camisaria.
Eu vou convidar o seu Francisco para tomar uma aguinha, que é a melhor água que nós temos no Amazonas, que é a água toia. E enquanto isso, eu vou falar com você do outro lado, num momento super importante, que é a nossa prestação de serviço, para você que está buscando, tem a necessidade de se recolocar ou colocar-se no mercado de trabalho, nós temos aqui as nossas vagas de emprego. E é interessante também salientar o seguinte, poxa, eu estou desempregado e eu tenho aqui uma função YZ, eu tenho o meu currículo aqui, para onde eu mando o meu currículo? Você pode enviar o seu currículo agora para o 98590-4300, que você vai para um banco de dados e tendo a oportunidade de nós encaixarmos você no processo seletivo, você vai participar do processo seletivo. Lembrando que isso não tem custo algum, isso é um serviço gratuito, não vai ser cobrado porque você vai mandar o currículo, não vai ser cobrado porque você participar do processo seletivo, não vai ser cobrado absolutamente nada. É bom esclarecer isso, que nós sabemos que às vezes existem pessoas mal intencionadas que acabam intermediando e querem ganhar alguma coisa. A gente não quer ganhar absolutamente nada, a gente quer que você faça parte de uma boa empresa, esteja empregado, gere renda, gere riqueza e possa progredir. E na outra ponta, nós temos os nossos parceiros e clientes que têm algumas vagas de emprego, querem contratar a sua mão de obra. Então, prepara aí o seu celular, a câmera do seu celular para apontar para o QR Code que está aparecendo na tela agora e você pode candidatar-se às seguintes vagas. Vaga de advogado ou advogada. Então, você que já tenha feito o exame da ordem, você que esteja aí iniciando a sua carreira na área advocatícia, é importante que você já tenha se formado, queira crescer, queira evoluir, tenha uma boa comunicação, tenha capacidade de relacionamento e queira aprender. É um grande escritório de advocacia que atua na região norte, que está contratando advogado ou advogada trainee, advogado ou advogada júnior, para que possa compor o seu quadro de colaboradores. Temos ainda a vaga de coordenador administrativo financeiro. E essa vaga é de uma empresa que tem mais de 40 anos de mercado, é uma empresa muito idônea, séria, e que ela está contratando esse coordenador administrativo financeiro, coordenador ou coordenadora, ambos os sexos, para que você possa atuar. É importante que tenha pacote Office, saiba gerenciar as rotinas de contas a pagar, contas a receber, tenha um viés de controladoria e consiga orientar para estoque e acuracidade. Sobretudo, também precisa ter um bom relacionamento interpessoal, porque você vai estar à frente de um grande time e você vai precisar delegar tarefas e negociar junto a esses colaboradores para que possa tomar decisões e ser muito mais assertivo. Temos ainda a vaga de estoquista, e essa vaga é importante salientar que nós temos 3 vagas de estoquista, um segmento que está crescendo muito, que cada vez mais as empresas estão preocupadas em cuidar do seu patrimônio. Então, esse estoquista ele tem que ter experiência em alocação de produtos, ele precisa saber fazer ali o procedimento de primeiro que entra, primeiro que sai, que nós chamamos de PEPs. Uma área específica, que é a área de alimentação, ele tem que saber aplicar o FIFO, precisa tratar da acuracidade de estoque, conhecer bem o pacote Office e saber trabalhar, sobretudo, com planilhas de Excel e ter familiaridade com tecnologia. Por quê? Porque todas essas 3 empresas, todo o estoque está gerenciado através do sistema e você vai usar apenas planilhas para que você possa facilitar, por exemplo, o momento de você fazer o inventário na empresa. Então, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code está na tela e participa desse processo seletivo. E, por fim, temos a vaga de vendedor ou vendedora, para atuar em Manaus e também em Boa Vista. Então, nós temos vagas para Manaus e para Boa Vista. É importante que você tenha experiência em vendas, vendas internas e vendas externas, que você tenha a capacidade de interlocução com o cliente, você tenha facilidade de negociação e, sobretudo, de entender e perceber qual a necessidade do cliente e oferecer a melhor solução. É importante ainda que você tenha disponibilidade para viajar, tenha conhecimento do pacote Office e uma excelente comunicação. Então, você que é vendedor ou vendedora, para atuar em Manaus, possa viajar e também para atuar em Boa Vista, você pode se candidatar, a vaga está aparecendo na tela, através do QR Code que a gente mostra para você, tá bom? Repetindo aqui rapidamente, advogado ou advogada, coordenador administrativo financeiro ou coordenadora, estoquista e vendedor. E se você está procurando emprego, se você tem a pretensão de se empregar, manda o seu currículo para 98590-4300 e é importante que você coloque qual a função que você busca e também qual a sua pretensão salarial. Detalhe importante, eu quero primeiro emprego. Não tem problema que nós temos alguns clientes que dão essa oportunidade para você iniciar a sua carreira profissional. E voltando aqui, nós estamos aqui batendo um papo interessante, a gente está falando como que a gente se torna referência num segmento de negócio. E eu estou conversando com o senhor Francisco Rebouças, com a dona Adriana Rebouças, que eles são proprietários da Reibol Camisaria.
E algumas coisas que a gente pode já começar a deixar aqui na nossa caixinha para a gente começar a pensar. Primeiro, cuidar de pessoas. Segundo, investir no conhecimento dos seus colaboradores. Terceiro, olhar para o cliente. Gerenciar essas pessoas de tal modo que elas possam crescer, evoluir e que você consiga, a partir disso, conquistar novos e bons clientes. E aí a gente vai continuar aqui e aí eu quero perguntar o seguinte. Dona Adriana, eu sei que a senhora sempre está ali pensando em estratégia voltada para as pessoas, mas que a senhora tem assim um viés de personalidade muito legal voltado para o marketing. E quais são as estratégias de marketing que a Heybo vem adotando hoje em dia para que ela possa continuar esse processo de evolução e crescimento? Além de cuidar da equipe de vendas, com bastante treinamentos, a gente trabalha com a parte de prospecção e tem que estar antenado ao mercado, às coisas que estão acontecendo, né? Um SMS, ainda dá o resultado e-mail esse marketing, SMS? ainda dá resultado, porque assim, como falou uma professora minha, né? Você é, como é que se diz, autodidata na parte do marketing. Não tenho formação em marketing, mas eu sou apaixonada, já fiz vários cursos, né? Inclusive, eu fiz um recentemente pela instituição IPOG, gostei bastante. E, assim, acompanho o movimento. O SMS, ele é utilizado por grandes empresas e nós temos referência. Uma empresa aqui grande, que eu sou apaixonada em Manaus e miro nela, assim, né? Acompanho o trabalho dela, ela manda SMS. Grandes empresas de telefonia, elas também mandam SMS. Grandes bancos também, eles mandam SMS. Eu acredito que toda pessoa checa pelo menos 1 ou 2 vezes por semana o SMS. Então, ele funciona, ele dá certo pra gente. Eu fiz essa pergunta, né, para provocar mesmo essa explanação, porque Sim. algumas pessoas se equivocam em dizer que esse SMS está ultrapassado. Ao contrário, pesquisas indicam que é o terceiro meio de maior concretização no funil de vendas é o SMS. Você chama a atenção, o cliente de alguma forma entra em contato, depois via WhatsApp ou por telefone, e você consegue concluir esse lead, né, que no primeiro momento pode ser um lead ou pode ser apenas um comunicado, mas é o terceiro meio de comunicação. Então eu fiz questão de trazer essa pergunta, que eu sei que vocês utilizam, inclusive esses dias eu recebi um SMS de vocês, eu achei super interessante trazer essa questão para cá. Agora, além disso, eu me recordo que algum tempo atrás, quando eu os conheci, e a gente numa reunião que a gente estava falando de consultoria, de mentoria, a gente foi aferir lá os valores que vocês investiam em marketing. Sim. E vocês investiam muito em TV, né? E outros meios, era um outro momento. A gente está numa outra... E aquilo era um valor exorbitante. Sim. Né? 25 mil reais. Era. A gente pode abrir hoje. Em 2015, 2014, a gente investia mais de 2014. Uma empresa pequena. Isso. Investia 25 mil E reais. eu me recordo que eu falei para o seu marketing. Francisco assim, gente. Falei, olha, seu Francisco, corte esse investimento pela metade. Ele falou, mas se eu cortar, eu não vou vender. Eu falei, pode cortar. Né? E eu me recordo que ele ficou assim, mas será que corta? Será que não corta? E hoje, naquela época, depois a gente começou a trabalhar junto e a gente começou a criar algumas coisas e vocês eram muito bem assessorados por um profissional muito competente também, à época de marketing. E aí eu lembro que a gente fez algumas coisas interessantes, né? Então, por exemplo, entregar Sim. os bonés da Heybo na saída das fábricas do distrito. Isso. Né? Aí teve as toalhinhas que a gente fez lá na Ponta Entregamos Negra. na Ponta Na Ponta Negra. Negra. Aí teve alguns movimentos que nós fizemos também lá na Itaúba. Tudo isso foi importante para fortalecer a imagem da Heybo no mercado hoje? Muito importante. Eu lembro que eu mesma, eu gosto desse movimento. Eu ia para frente da faculdade, de universidade, ali na Joaquim Nabuco. É verdade. E levava panfleto junto com bombom e caneta. Gente, e eu usava. A pessoa diz assim, vamos jogar o panfleto. O panfleto não dá certo. Para mim dá. Porque eu coloco um bombom, eu coloco uma caneta, a pessoa sai ali bem atrasada, bem apressada, que ela quer pegar um ônibus, né? E aí mete o panfleto com um bombonzinho na bolsa, ela não vai jogar. Então, era uma estratégia. Eu acho que a gente tem que ser assim, bastante inteligente para a gente usar o recurso que a gente tem e transformar ele em vendas, né, em oportunidades. E assim, fazer o SMS, o e-mail marketing, todas as ações possíveis, as redes sociais, o Google ADS. Hoje a gente tem trocado, né? Eu acredito também no outdoor, ainda acredito, mas eu deixei de fazer porque eu fui para dentro da rede social. Eles usavam muito os outdoors. Eu lembro Isso. Da Marcar, né? Da Marcar. E não é propaganda não, mas é que a gente Sim. tinha um garoto bom, né, que atendia a gente. Sim. Eu lembro que a gente foi para Fortaleza, né? Pro método CIS.
E o Marcelo estava conversando com um rapaz lá atrás. Ele falou, eu tenho um chaveiro da Rebo. Isso, a gente já deu chaveiro, bombom lembra da disso? Rebo. Lembra? Aí eu fui para Santarém, e quando eu olhei, vi uma mulher andando com o boné da Rebo lá em Santarém. Digo, olha a mulher da Rebo, que Santarém? Eu peguei e bati uma foto com ela. A questão da ação das toalhas, uma mulher chegou lá na empresa para tirar um pedido. Olha, eu ganhei uma toalha lá na Ponta Negra, estou vindo aqui tirar um pedido com vocês. Então, tipo assim, foram coisas concretas. Fizemos ações. A pessoa levou aquela toalhinha ali, tá aí em casa o tempo todo, tá vendo, tá enxugando o rosto, Era uma coisa muito legal, que era uma qualidade super bacana. E aí a gente aproveitou que a Rebo tem uma ferramenta lá de bordado que fica super legal. E a gente fez, bordou e entregou. Então ficou assim, uma coisa, um mimo muito agradável e que acabou fidelizando e trazendo o cliente. Isso é muito legal, a gente recordar. E para dizer para você o seguinte, que a tecnologia está aí, a inovação está aí, mas tem coisas que fazem a diferença. É o olhar estratégico para o cliente. Cada cliente tem uma capacidade de você interagir com ele de maneira diferente. Pessoas se conectam com pessoas. Então, tem gente que você entrega uma caneta e ele fala, poxa, essa caneta estava precisando nesse momento. É o bombom lá na parada de ônibus também, em algum momento a pessoa está ali, está cansada, ela precisa repor energia, ela vai pegar aquele bombom, ela vai olhar, vai falar, poxa, está aqui, e tem o folheto junto. Então são estratégias, né, que a gente acaba adotando. Teve uma época que eu mandei fazer 50 mil bombons. É verdade. Aí nós fazíamos equipamento esportivo para colégios. E quando a gente mandava equipamento esportivo, a gente colocava um saco de bombons dentro. Chegava na sala de aula, fazia sucesso com os alunos. Isso é muito legal, né? Essas estratégias são muito bacanas, que traz para a gente... Eu vejo que, assim, além de trazer o cliente, mas a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, acaba que uma coisa combina com a outra, né? Uma explosão de sentimento ao mesmo tempo, né? Muito legal, muito bacana isso. E deixa eu perguntar para vocês, como é que vocês estão se mantendo hoje atualizados, né, e adaptando o negócio a essas novas tendências e tecnologias? Eu sempre gostei muito de feira. A feira, ela me dá amplitude, me dá visão. Toda vez que eu vou para uma feira em São Paulo, ou seja, no Sul, ou em Fortaleza, que é do nosso ramo, eu sempre volto cheio de visão, cheio de desejo de crescimento. Então, hoje, a nossa empresa ela tem bastante tecnologia para agilizar os nossos processos, muita tecnologia. Hoje, as empresas que quiserem continuar no ramo de confecção, ela vai ter que investir em tecnologia. Não pode mais continuar só no básico. Então, hoje nós temos máquina que em 1 hora ela faz 180 vezes um produto, enquanto uma pessoa no básico faria 25, 20 vezes. E eu vi que esses dias vocês postaram que chegou uma máquina nova, né, São Francisco? Sim. Essa máquina é para fazer o quê? O que ela faz? Essa máquina, ela é uma máquina que nós vamos estampar, vai chegar uma outra máquina para a gente, por nome Calandra, a gente vai estampar um tecido rolo a rolo, e essa máquina vai fazer o corte das camisas. Então, a gente vai eliminar o processo de prensa dentro da nossa empresa, logo. Bacana. E a gente vai ter uma velocidade muito maior. Digamos, enquanto uma prensa vai fazer aí num dia aí, 360, 400 peças, essa máquina vai fazer num dia 1000 peças. Bacana. Dona Adriana, a gente está falando aqui de Rebo, está falando de estratégia de marketing. E o que a gente pode falar para o nosso telespectador, para o nosso internauta, que a gente está chegando agora, por exemplo, Outubro Rosa. Né? Outubro Rosa é uma data super importante. Né? E depois tem o Novembro Azul. Sim. Quais são os produtos que a Rebo pode oferecer? Né? E aí eu vou pedir para aproveitar para colocarem o Instagram da Rebo aí na tela, colocar também aí o telefone de contato, o WhatsApp, para as pessoas poderem entrar em contato e contratar o serviço de vocês. Mas o que vocês estão preparando para esses dois movimentos importantes? Primeiro, Outubro Rosa, o segundo, Novembro Azul, e depois tem o Natal, que também é uma data importante. Isso. Bom, eu inclusive já disparei, olha a dica para os outros empresários e empreendedores, né? Eu já disparei a campanha do Outubro Rosa, a gente está em setembro, leva um tempo, né, para produzir a camisa, mas a gente já se antecipa, ajudando o cliente, já levando artes prontas, para ele só escolher, olha, eu quero essa arte, eu quero essa outra aqui, a gente adapta com a logo do cliente. Então, nós fazemos as camisas, fazemos bandeiras, fazemos bolsas necessaire, fazemos aquelas sacolas eco bag. Eu mesmo vou participar de um evento, de um curso agora, e eu pedi para fazer, né, para a gente dar para nossas mentoriadas
a bolsinha de lado para colocar um livro dentro. Então, como a gente trabalha com personalizados, parte de camisaria, dá para fazer diversos produtos. Bacana. Né? A mesma coisa para o Novembro Azul, e já pensando lá em dezembro, muitos comércios, eles adaptam, né, a questão de uso da camisa personalizado. Sim. O Setembro Amarelo também, que está chegando agora, para quem quiser ainda dá tempo de fazer a camisa, né, na questão da parte da depressão, né, das pessoas. Usar essa temática, essa data usar sazonal, a temática. Né? E assim, olha, gente, posso fazer aqui, abrir um parêntese? Por favor. A questão da campanha do Outubro Rosa, quanto ela é tão importante, para sinalizar, Manaus começa a ficar num tom mais rosa quando chega em outubro, né? Nós fazemos sempre essa campanha e a gente dá palestra dentro da empresa para os nossos colaboradores. Inclusive, eu tive uma costureira que ela pôde identificar que ela estava com câncer de colo de útero a partir do exame que ela ganhou lá dentro da empresa. E hoje ela faz um tratamento, conseguiu pegar no início e tem jeito, né, no início, fazendo quimioterapia, se tratando. Gente, então é extremamente importante aderir a essa campanha. Muito legal. Né? Gente, olha só que papo interessante. A gente está falando aqui de estratégia de marketing, está falando de cuidar de pessoas, a gente está falando que você pode contratar o serviço da Rebo através do Instagram e também o WhatsApp que apareceu para você na tela. E que a gente está falando aqui que como é importante ter estratégia de marketing. Eu vou convidar aqui o seu Francisco Adriano para tomar mais um pouquinho dessa água maravilhosa que é a água Toia, que é a melhor água da região norte, que ela efetivamente mata a sede. E enquanto isso eu quero falar com você que está do outro lado, falar com você sobre a nossa Academia de Líderes e falar que a Academia de Líderes é um projeto que nós formatamos para a sua empresa. Então ele é in company, ele é exclusivo, a gente pode fazer na sua empresa e temos turmas abertas também. E você pode acessar através do www.ibvv.com.br. E por falar em IBVV, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, @ibvv.br, e também no meu Instagram, @marcelo.salum, que a gente acabou de fazer um rebrand da marca, ficou super legal. A gente deu uma trabalhada na marca, uma modernizada, a gente trouxe alguns elementos inovadores para a gente poder conectar com esse cliente, continuar inovando e continuar levando o resultado. Mas sobre a Academia de Líderes, é importante que você, eu quero me tornar um líder, eu já sou líder, eu quero preparar a minha equipe, e a gente acabou de ouvir aqui, se você cuidar das pessoas, se você cuidar da sua equipe, você vai ter resultado. Então a Academia de Líderes, e nós já fizemos com o time da Reibo, foi muito legal essa experiência, e efetivamente as pessoas cresceram, evoluíram e estão lá dando resultado, nós somos pessoas maravilhosas, posso aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Murilo, né, que cuida do comercial como ninguém, ali uma pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito pela evolução e pelo profissionalismo que ele é. E ele participou da Academia de Líderes. Murilo, um abração para você e para todo o time do comercial aí da Reibo. E você acessa lá www.ibvv.com.br. A gente vai falar para você de 5 módulos. Primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudança. No segundo, a gente fala sobre ferramentas de gestão. No terceiro, marketing pessoal e postura ética. No quarto módulo, a gente fala de ferramentas disruptivas, o que tem de mais inovador. E no quinto módulo, a gente fala sobre plano de negócio e planejamento estratégico. Voltando aqui... Posso compartilhar rapidinho? Por favor, seu Francisco, fique à vontade. Eu quero compartilhar com erros que eu cometi, né? Quando se fala de Academia de Líderes. Às vezes eu via dentro da empresa uma pessoa com habilidade técnica e eu promovia ela a ser líder. E, na verdade, ela não estava preparada para ser um líder. A importância de você pegar o seu time e levar para se capacitar para que se torne um líder. Então, eu errei muito. Depois que eu vim entender que eu precisava entender quem realmente era um líder e que eu precisava preparar e colocar dentro de uma academia para que ele se desenvolvesse. Porque a partir do momento que eu desenvolvo um líder, eu me torno mais livre, vou poder pensar, vou poder buscar estratégias. A empresa tem mais possibilidade de crescimento, porque senão fica um negócio assim tanguido. O empresário ele fica ali como se ele tivesse que apagar incêndio o tempo todo. Então, quando a gente monta um time, que a gente coloca líderes assim, em cantos estratégicos específicos, a vida do empresário se torna outra. Legal. Gente, assunto aqui não falta, poderia contar muitas histórias aqui, né? Nós já tivemos assim com a Reibo em vários momentos e é sempre um prazer. Mas eu vou perguntar para a dona Adriana e, obviamente, estender ao seu Francisco. Qual o limite para a Reibo?
Qual que é o limite para a Able? É uma frase, assim, muito... que as pessoas falam muito, né? O limite é o céu. Porque, assim, nós temos paixão pelo nosso negócio, temos, eu falo por mim, já pelo Francisco também, determinação, persistência, sabe? Nós trabalhamos com muita fé, com muita acreditação no negócio. Nós sabemos que o mundo passa por diversos desafios, esse da fumaça, o da seca. Mas eu digo assim, já não teve a bomba de Hiroshima? Nós tivemos grandes catástrofes. A Covid, né? A Que a gente Covid, passou. a gente conseguiu passar. E assim, a gente tem que buscar o conhecimento, se reinventar, inovar, não esquecer do trato humano com as pessoas e avante. A gente vai avançar cada vez mais, se Deus quiser. Bacana. Depois em off, quero saber se a gente já chegou naquele faturamento que a gente sonhava lá atrás. Já quero perguntar se a gente já chegou nele. Mas eu quero aproveitar para oferecer para você uma dica de livro super legal, que é da Carmine Gallo, A Experiência Apple. E aí, como que você faz para transformar seu negócio para satisfazer seus clientes e incrementar seu lucro da mesma forma que a Apple? As Apple Stores rendem mais dinheiro por metro quadrado do que qualquer outra loja. Entretanto, no centro do sucesso da Apple e da enorme lealdade de seus consumidores, não estão apenas produtos incrivelmente sensacionais, mas pessoas incríveis que são informadas, treinadas e motivadas a oferecer uma experiência incomparável aos seus clientes. Em A Experiência Apple, o autor do best-seller Carmine Gallo detalha os princípios e as práticas por trás do total comprometimento dos seus colaboradores e consumidores. Então, olha só, gente, uma experiência super legal. A Experiência Apple, trago para você, da Carmine Gallo, segredos para tornar clientes incrivelmente fiéis através de um time de sucesso. Vale a pena, já li esse livro, ele é super interessante, super legal. E olha que coincidência, não é coincidência, né? Que quando a gente faz a nossa, quem faz toda a programação do nosso podcast, a Maria Clara, ela tem essa preocupação de trazer o tema juntamente com uma obra que possa gerar essa conexão. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está falando de uma empresa que também olha para as pessoas, olha para os seus clientes, para que possa oferecer a ambos uma boa experiência. E eu vou voltar aqui agora, que a gente está no finalzinho do programa, mas eu não posso esquecer de falar da Edebrindes. Gente, olha só. Está chegando o final de ano, então você pode ter a experiência de preparar a sua camisa, a sua bandeira, a sua necessaire lá na Able Camisaria. Então você vai lá e faz lá, Outubro Rosa, Novembro Azul. Mas no final do ano você pode preparar um brinde para o seu cliente. E aqui tem uma infinidade de coisas. Tem caixinha de som, tem aqui caderneta, tem caderno especial, tem um monte de caneta dos mais diversos tipos, inclusive sustentáveis. Nós temos aqui também os copos super bacanas, super legais. Tem as necessaires, mochilas. Tem muita coisa bacana que você está vendo aí na tela e está aparecendo para você alguns itens que são produzidos na Edebrindes. E como que você faz para contratar a Edebrindes? Você vai lá no www.edebrindes.com.br ou através do vendas@edebrindes.com.br. Aproveite essa oportunidade, eu estou aqui com o catálogo que ele é o 2024-2025 e você pode ter a oportunidade de contratar os melhores brindes da América Latina, vou dizer assim, porque tem coisa muito legal aqui. E mandar um abraço para o meu amigo Oséias, e você pode falar também no telefone ou WhatsApp 991280684. Oséias, forte abraço, e a gente está aqui falando aqui da Edebrindes, que é a maior empresa de brindes, são mais de 4.000 itens para que você possa contratar e levar isso para o seu cliente, para o seu colaborador. A gente acabou de indicar para um cliente nosso que vai fazer um evento da CIPAT para os seus colaboradores, e eles fizeram uns brindes bem legais para os seus colaboradores da Edebrindes. Então aproveite essa oportunidade, que é uma dica super interessante, uma dica super legal. E enquanto você finaliza aí de ver esse vídeo da Edebrindes, eu vou voltar aqui com o senhor Francisco Rebouça, a dona Adriana Rebouça, que eles são os proprietários da Able Camisaria. A gente está num papo super interessante. E agora a gente vai para um momento aqui, que é o momento que a gente chama de vai e vem. São perguntas rápidas, de respostas únicas, e eu vou começar pelo São Francisco e depois vou para a dona Adriana. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Apresentação. Empreender é? Oportunidade. Qual lição mais importante que a vida lhe ensinou? A persistência. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial? Coragem. Quem é Adriana Rebouças?
uma mulher cheia de sonhos que entra em ação e atitude para fazer eles acontecerem. Quem é Francisco Rebouças? Um homem que sempre acredita em dias melhores. Independente das adversidades, sempre vejo como oportunidade. Gente, eu tive o prazer enorme de conversar com esses parceiros super legais, né? Pessoas maravilhosas, parceiros de negócio, já viajamos juntos, já estudamos juntos, estamos crescendo juntos. Que é o seu Francisco e a dona Adriana. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. E antes deles se despedirem, eu quero falar com você, que está do outro lado, do nosso projeto super bacana, que esse ano a gente teve a grata satisfação de ser convidado pela FGV de São Paulo para nos tornarmos parceiro do projeto NRF Light, que é um programa muito bacana, que nós vamos levar um grupo de pessoas da região norte, do Amazonas, para participar da NRF, que é uma feira de varejo mundial que acontece de 12 a 16 de janeiro de 2025 em Nova York. E nesse evento você vai ter a oportunidade de encontrar com grandes CEOs de grandes empresas, participar de uma feira muito legal, que é uma feira de inovação, tecnologia, produtos e serviços, tudo que há de mais disruptivo a gente encontra em Nova York, na NRF. E você pode saber mais através do telefone 98425-2384. Vou repetir, 98425-2384. E aproveitar para falar com você que esse programa ele tem, olha, vagas limitadíssimas, então não deixe de entrar em contato agora e faça parte da nossa grande caravana, que a gente quer realmente transferir, né? A gente quer dividir esse conhecimento, que todos os anos nós vamos, faz 10 anos que a gente acompanha esse movimento, e a gente volta depois com muita energia e com muita novidade para entregar para você e fazer parte desse varejo local, desse universo local, que é o nosso querido Amazonas. E agora sim, vou voltar aqui para me despedir do seu Francisco e da dona Adriana. Muito obrigado pela presença e gostaria que vocês pudessem finalizar deixando aí uma mensagem para os nossos internautas e para os nossos telespectadores. Quero agradecer pela participação, acho importante a gente bater um papo desse aqui sobre empreendimento, sobre pessoas, e quero dizer, né, que a vida ela é cheia de caminhos, né? Tem caminhos tortuosos, tem caminhos retos, e a gente que escolhe qual é o caminho que a gente tem que seguir. Independente do caminho que a gente siga, existe momentos de altos e momentos de baixos. Só tem que... Uma das coisas que a vida me ensinou é que na parte baixa eu aprendo e entendo como mudar e como melhorar. E na parte alta eu entendo como celebrar e como agradecer. Então, o sucesso, ele não é tão fácil, mas ele é possível, independente da forma como a gente enxerga. Perfeito. Dona Adriana. Quero agradecer, Marcelo, a participação. Foi muito bom estar aqui com vocês. E o que eu quero dizer ao seu público, a todo o público que estiver nos assistindo, que nunca desista dos seus sonhos, seja confiante em Deus, entregue seus planos na mão de Deus, né? Mas também tenha muita atitude, oração, ore, mas faça por onde acontecer os seus sonhos, acredite em algumas pessoas, você precisa de pessoas para que você consiga também realizar os seus sonhos e elas também o delas, né? Juntos de mão dadas a gente vai mais longe, né? Então, consiga bons parceiros e não desista dos seus sonhos por causa de percalços. A gente sempre vai ter dificuldade. Quando você chega ao sucesso, né? Não é que você só teve sucesso e só teve felicidade na vida. Muito pelo contrário, pessoas de sucesso, elas passaram por enormes desafios. A diferença é que elas não desistiram e não pararam no meio do caminho. Muito legal, Muito que satisfação encontrar com vocês aqui, que satisfação recebê-los aqui, poder contar um pouco dessa história de uma empresa super honesta, correta, que entrega um produto de qualidade. É uma empresa que a gente aprendeu a gostar, admirar e fazer parte do nosso ambiente constantemente, né? Seu Francisco, dona Adriana, sempre muito sensatos, né? Um time com gerando mais de 61 empregos diretos, fora os indiretos, né? Que acredita em pessoas e que valoriza as pessoas. Nós falamos aqui de como se tornar referência em seu segmento de negócio. E a lição mais importante, acredite em pessoas. Acredite no seu time internamente e acredite nas pessoas para quem você vai entregar o melhor produto. Isso foi um bate-papo para a gente poder trazer para você como é importante a gente valorizar cada momento e, particularmente, eu fiz questão de trazer aqui nesse episódio pela gratidão que nós temos à Rebocamisaria dessa parceria, acreditar no nosso trabalho. Em vários momentos a gente sempre está junto lá, fazendo alguma coisa, a gente faz, depois a gente retorna e a gente volta de novo, e é um prazer sempre ter vocês como parceiros.
Quero agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui no episódio 67, falando com você, levando a melhor informação e dizer para você que hoje é dia do psicólogo. Olha que profissão tão importante, entender as pessoas, ajudar as pessoas, modificar a vida das pessoas, transformar mentes ou ajudar a curar mentes. Então hoje é o dia do psicólogo, meu abraço, meu carinho especial a todos os psicólogos nessa data tão importante, que cada vez mais há um avanço dessa profissão e que ela se torna muito significativa na sociedade atual. A você, meu muito obrigado. Até a próxima terça-feira com mais um Virando Jogo, comigo, Marcelo Salum.